Fala pessoal, tudo bem? Moisés aqui do Litera Curta. Se você também curte, se você ama literatura assim como eu, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Hoje nós iniciamos uma série clássicos que cabem no bolso. São clássicos que são pequenos, tá? Que você lê em apenas um fôlego só, você tira ali um sábado, um domingo, aí você lê um clássico. Você é aquela pessoa que tem medo dos clássicos, medo de não entender, enfim, alguma coisa do tipo. É bom você começar por esses livros mais curtos, que aí você vai pegando uma certa desenvoltura e você vai entendendo por que os clássicos eles são o que são, por que eles são atemporais, tá? Hoje a gente vai falar sobre O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. É, Vamos falar um pouco sobre o autor. Ele viveu no século XIX, na capital londrina. Ele, por formação, ele era um engenheiro, só que ele sempre gostou muito, amou muito a literatura. Então, quando ele começou a produzir as suas obras, ele foi influenciado pela época, né? Pelo contexto onde havia uma ebulição cultural em Londres e muita violência. E ele acabou tendo essa literatura um pouco mais de terror, e terror entre aspas, porque o livro ele tem ali o seu suspense, mas não é muito. Ele, lógico, por ser um clássico, é um grande escritor, mas esse livro ele não é tão macabro, tá? Ele não. Se você tem medo, essas coisas de terror, não se preocupa, pode ler tranquilamente. Bom, vamos falar sobre o livro. O livro ele tem no núcleo três personagens principais, que são o Dr. Henry Jekyll. Quem é o Dr. Henry Jekyll? O Dr. Henry Jekyll é um cara que ele é a caricatura da moral da época. Como assim? Bom, ele é um médico bem sucedido, é um cara que pratica filantropia, um cara bom, um cara que está acima de qualquer suspeita. E aí tem também o Mr. Hyde. O Mr. Hyde é um amigo do Dr. Henry Jekyll. Só que o que acontece? O Mr. Hyde ele é um cara estranho. Como assim estranho? Bom, as pessoas olham para ele e aí elas ficam assustadas, elas não sabem exatamente por quê. É como se ele tivesse uma aparência maligna, alguma coisa ali que ele emana. É como se ele tivesse alguma deformação, tá? Física. Os próprios personagens escrevem ele como se ele tivesse alguma deformação física, só que você olha e você não entende qual é essa deformação. Só que você tem repugnância, sente arrepios ao se aproximar dele. Bom, essa amizade por si só já é suspeita, né? Um cara que é basicamente o oposto do outro, e aí eles são amigos. E o terceiro personagem principal da trama é o Mr. Utterson. Mr. Utterson é o advogado do Henry Jekyll. E aí é interessante que o Henry Jekyll ele escreveu um testamento, onde eu vou ler aqui para vocês o testamento dele, a parte que fala do testamento no livro, tá? Ali se dispunha não só que, em caso de morte de Henry Jekyll, doutor em medicina, doutor em direito civil, doutor em ciência jurídica e membro da Royal Sociedade, né, etc., todas as suas posses deviam passar às mãos de seu amigo e benfeitor, Edward Hyde, né, que é esse amigo dele que é a aparência do próprio mal, segundo os personagens do livro. Como também que, em caso de desaparecimento ou de ausência inexplicada do Dr. Jekyll, por qualquer intervalo superior a 3 meses, o supracitado Edward Hyde deveria assumir o lugar de Henry Jekyll, sem a menor demora e livre de todo encargo ou obrigação, a não ser o pagamento de pequenas quantias aos membros da criadagem do médico. Ou seja, ele escreveu um testamento onde, caso ele viesse a falecer, viesse a assumir por um prazo maior do que 3 meses, ficaria para o Mr. Hyde tudo o que ele tinha, o Dr. Henry Jekyll. E aí o Utterson ele fica assustado, ele vai fazer aqui o papel do investigador, do Sherlock Holmes, do detetive, né? E aí ele fica preocupado, ele fala, bom, não é possível que ele quer deixar tudo para esse cara ruim. E aí o livro ele vai mostrar muitas coisas que o Mr. Hyde faz de extremamente reprováveis. E aí ele vai investigar o que é que está acontecendo. Essa é o Dr. Utterson preocupado, investigando o que é que está acontecendo. E aí
ele tem apenas 120 páginas, tá? Nessa edição que eu li, da editora Melhoramentos, na edição Clássicos da editora Melhoramentos. Ele é um livro bem curto, onde a proposta dele é essa. Por que ele é um clássico? Ele vai conversar bastante com essa ideia do químico, sabe? Do cientista das poções, aquele cientista louco que tem várias poções, que hoje em dia na cultura pop tá assim, nós temos várias referências na cultura pop sobre isso, só que para a época era uma novidade. E aí também ele vai conversar com a ideia do Freud, do inconsciente, tá? Que o Freud estava formulando, até porque eles são contemporâneos, é aquele fenômeno em que as pessoas de uma mesma época que não se conheciam, eruditos de uma mesma época que não se conheciam, acabam chegando a coisas um pouco parecidas, tendo umas ideias um pouco parecidas. E aí o Freud estava formulando aquilo que era o inconsciente, ou seja, aquela famosa frase dele: o homem não é senhor em sua própria casa. E um pouco antes disso, tem o Nietzsche dizendo que eu sou muitos, há multidões em mim, na mesa de minha alma sentam-se muitos e eu sou todos eles. Ou seja, traz a ideia de que o homem ele não é senhor de si, o homem ele não se conhece totalmente, de que há um inconsciente, há coisas que ficam escondidas em nosso ser. E aí o livro é interessante a reflexão sobre isso. Eu não vou dar spoiler, não vou revelar o plot do livro, muita gente já conhece porque já leu, mas vale a pena, é um livro muito bom. Como eu disse, ele é bem curto, você tira um sábado, um domingo e você lê ele num fôlego só. E é isso, pessoal. Essa foi a primeira resenha do canal. Semana que vem nós teremos a resenha do livro O Estrangeiro, do Albert Camus. E aí nós vamos falar um pouco sobre o mito de Sísifo, o existencialismo e também a filosofia do absurdo. Como o próprio Camus, ele se descreve como sendo filósofo do absurdo, não mais um existencialista como era. Muitos filósofos da época, ele acaba rompendo como movimento existencialista e se transformando um filósofo do absurdo. A semana que vem, então, a resenha desse livro. Muito obrigado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal para ajudar a gente. E semana que vem, como eu já disse, O Estrangeiro, de Albert Camus. Até mais!